Olá, hoje aqui nos dois veio mais um, a Maria Pop. A Maria Pop é uma amiga minha que é professora de meditação e tem um caminho muito profundo da meditação que agora está em moda, mas o caminho dela não tem nada a ver com moda. E neste sentido, eu tenho a alegria de estar convosco e de ter conversa hoje a dois, a três. O que achas, Eugênia? Eu fico super feliz com a chegada de Maria Pop e quero dizer, Maria Pop, seja muito bem-vinda, a sala é sua e creio que podemos nos colocar a conversar, né? E assim, sou bastante ignorante nesse caminho de meditação, conheço pouco, embora nesse período de quarentena entrei num grupo de meditação e tenho praticado e confesso que com uma certa dificuldade. Então, assim, sou toda curiosidade no sentido de aprender contigo, Maria Pop, sobre a importância da meditação e, em especial, nesse momento que agora vivemos, né? Obrigada ao Daniel e à Eugénia por me terem convidado para esta conversa a dois, que hoje passou a ser a três. Bem, só dizer que eu não sou bem uma professora de meditação, eu sou instrutora de yoga, dou aulas de yoga já há bastantes anos, e comecei, porque os alunos me pediram, comecei a dar algumas sessões de meditação, porque eu própria já pratico há muitos anos também, e alguns alunos começaram a sentir vontade de explorar um bocadinho mais a meditação. Eu durante as aulas de yoga sempre faço um bocadinho de meditação, mas não dá durante muito tempo. Por isso eu não sou uma professora de yoga, como disse o Daniel, mas sou alguém que pratica, sou uma praticante, e que gosto muito de partilhar aquilo que eu sinto que para mim tem sido importante e que me tem ajudado a ser uma melhor pessoa, porque no fundo o que todos nós queremos é tornar-nos melhores seres humanos e darmos o melhor de nós próprios enquanto aqui estamos. E o que eu ia dizer, em relação à meditação, eu já pratiquei várias técnicas diferentes de meditação ao longo da vida. Comecei por praticar a meditação budista com um professor, ele é leigo, não é monge, mas por acaso é casado com uma amiga minha, comecei por ter umas aulas com ele. E depois fiz um retiro em 2006 de meditação Vipassana, que são retiros de 10 dias, e para mim teve um impacto enorme esse primeiro retiro, e foi aí logo que eu senti que eu queria continuar por este caminho, porque percebi logo os efeitos em mim ao final desses 10 dias. Estes retiros Vipassana foram o Vipassana é uma técnica de meditação que foi introduzida pelo Goenka, que foi um mestre de meditação que já morreu, mas existem estes retiros no mundo inteiro e são retiros de 10 dias de silêncio, em que eles pedem inclusive para nós não olharmos as outras pessoas nos olhos, para não mantermos um contacto visual, para estarmos completamente connosco próprios durante todos esses 10 dias. Idealmente até seriam retiros para serem praticados numa cela como os monges faziam antigamente, mas hoje em dia é muito difícil, não é? Não há espaço para todos termos uma cela. E entretanto fiz 4 retiros desses de meditação Vipassana.
só explicar um bocadinho, na técnica Vipassana é muito trazer a atenção para o corpo, ensina-nos a trazer a atenção para o corpo. Começamos por trazer a atenção para a nossa respiração, estarmos a observar a forma como estamos a respirar, em O meu vídeo pausou. Foi a Maria. Foi a Maria, pode ser que ela volte. Sim. Que coisa interessante, né? Ela fala de um lugar de prática, né? E eu entendo que a prática é que leva à maestria, né? Exato. explicar. Estava a explicar, antes de cair a internet, estava a explicar que, por isso, há muitas técnicas de meditação, mas se falarmos na meditação como uma arte, para mim há só uma, que é o estarmos presentes àquilo que nos está a acontecer, a partir de um lugar de uma consciência universal, que depois cada religião, cada caminho espiritual dá-lhe um nome diferente, não é? Eu sou católica e pronto, a minha religião fala desse lugar da consciência universal como o lugar de Deus. Mas os hindus usam o Brahma, os budistas falam nessa consciência universal e também usam outras denominações. Depois podemos lhe dar o nome. Eu acho que o mais importante é perceber que no fundo estamos todos a falar da mesma coisa. Esse lugar dessa consciência universal, esse lugar de Deus, é só que nos liga a todos, e por isso também é o lugar do amor, porque o verdadeiro amor não é o amor sentimental, é o amor quando nós temos essa consciência de que somos todos um, estamos todos ligados na essência, e todos, quando eu digo todos, não é só nós seres humanos, mas todos os animais, as plantas, tudo o que existe nasce, ou tudo o que existe é manifestação, é uma coloração desse espaço único da consciência universal, que ele em si não tem expressão física, não tem uma expressão material, não podemos ver, não podemos tocar. Ele próprio é consciente de si próprio, é uma forma um bocadinho, não é a nossa mente, nós temos um bocadinho a ideia que somos nós que vamos ficar conscientes de Deus, não, mas é Deus que é consciente de si próprio, e nós, sendo Deus, temos essa consciência, mas andamos muito distraídos no dia-a-dia com o conteúdo das nossas experiências, seja o conteúdo da nossa mente. Bem, se eu tiver, eu às vezes entro assim uma conversa atrás da outra, e se vocês começarem a sentir que eu já estou muito rápido, parem-me e coloquem-me questões. Mas a minha experiência é que quando eu consigo aceder a esse lugar da consciência, quando estou consciente da consciência, dessa consciência universal, tudo o que eu observo, seja através do olhar, portanto, todas as imagens, todo este espaço aqui à minha volta, seja através dos ouvidos, tudo o que eu escuto, todos os sons, seja através do tato, tudo o que eu posso tocar, tudo isso é o conteúdo da minha experiência agora. Mas esse conteúdo da minha experiência está a acontecer dentro deste espaço maior, que eu chamo o espaço da consciência universal, esse espaço de Deus, está-se a manifestar agora dentro desse espaço. Quem experiencia tudo isso é essa consciência universal. Não é este corpo, quer dizer, este corpo e a minha mente somos uma manifestação terrena desse espaço maior, tal como os vossos corpos, e por isso isto nós ganhamos através, portanto, a meditação como arte de meditação, e não como técnica, como arte, é ganharmos essa consciência.
ou ganharmos, não é também a palavra, porque de facto as palavras são todas limitadas para falar sobre isto, mas é estar nessa consciência da consciência universal, nesse lugar que acolhe tudo o que se manifesta. Mas eu, como estava a explicar, agora andei um bocadinho mais rápido, eu estava a explicar que comecei pela meditação Vipassana, que para mim é uma técnica. Não foi através da meditação Vipassana que eu cheguei a este lugar da consciência universal, mas ela ajudou-me a conseguir ter a minha mente mais tranquila, mais concentrada, estar muito presente às sensações corporais, à minha respiração, e não estar tão perdida nos pensamentos. Os pensamentos, coitados, eles estão sempre a roubar a nossa atenção, a distrair-nos. E não é por mal, a nossa mente o que sabe é trazer-nos toda essa informação, não é? Está sempre a trazer-nos informação e nós deixamos-nos muitas vezes controlar por essa informação que a mente está a trazer. E às vezes essa informação não interessa para nada, não nos está a ajudar em nada naquilo que nós estamos a viver. Outras vezes interessa, outras vezes é muito importante essa informação que temos na mente, por exemplo, se queremos conduzir um carro, o saber ligar o carro, onde é que eu ponho a chave, saber mexer nas mudanças, tudo isso é a nossa mente que nos ajuda. Mas é um lado funcional, a nossa mente, temos que pensar na mente mais como uma ferramenta, um bocadinho até como uma Wikipédia, que acumula informação e quando precisamos dela vamos lá buscá-la. Mas depois há muita informação que no fundo é como um vírus, há muita informação que é desnecessária e por vezes até nos cria tensão e cria-nos ansiedade e cria-nos angústias. Mas quando eu estou a acolher isto tudo, todo esse conteúdo da minha mente, seja a mente funcional, seja a mente disfuncional, agora falando assim, a partir deste lugar da consciência universal, eu ganho essa distância, ganho um bocadinho uma distância em relação a esses pensamentos e consigo mais facilmente não me deixar controlar por a minha mente disfuncional, que começa, por exemplo, a fazer aqui uma história e a imaginar uma situação que agora neste momento não me serve para nada. Consigo muito mais facilmente ser uma pessoa funcional, neste mundo, e não ir tanto atrás desses pensamentos que nos perturbam, que nos... desculpa, eu até agradeço que me façam perguntas, porque sinto que se calhar... Posso fazer uma pergunta que tem a ver com aquilo que a gente tem falado e a mim ainda não está bem claro, que é sim. Quando tu falas desse lugar, a mim ajuda-me muito porque esse lugar ajuda-me a perceber que eu sou muito mais que o lugar que estou agora, ou que tenho consciência que estou agora. Agora, uma coisa que ainda não entendi é quando tu falas que és católico, que eu também sou, e imagino que é isso que a gente também seja, quando tu falas desse lugar, é o lugar de Deus ou é o lugar que Deus é, que eu também sou? Faz-me entender? Sim, acho que entendi mais ou menos, Daniel. No fundo é assim, o dizer que é o lugar que... No fundo é perceber que não há uma dualidade, não há um lugar de Deus e o lugar do Daniel. O lugar de Deus, ou Deus é. No Antigo Testamento, Deus responde a Moisés a certa altura: eu sou aquele que sou, eu sou. Quando Moisés lhe diz: como é que eu vou falar de ti agora, dizer que estive contigo, como é que eu vou falar de ti aos outros? E Deus diz: eu sou. E no fundo ele resume: eu sou. E eu sou, todos nós temos essa experiência do eu sou. Se me perguntarem quem é Maria, eu normalmente começaria por dizer: eu sou uma mulher, eu sou. Só quando eu acrescento uma mulher,
eu já estou no plano do relativo, no plano existencial, no plano da manifestação. O eu sou é a minha ligação a Deus, é esse lugar do qual eu falo, essa consciência universal. Tudo o que eu acrescentar a isso, já estou no plano do relativo, no plano da existência, que é limitada, não é? Eu sou uma mulher, esta mulher que tem este corpo, que nasceu com este corpo, que nasceu num país, tenho uma nacionalidade, sou portuguesa, tudo o que eu for acrescentar ao eu sou, eu tenho uma idade, tenho 52 anos, tudo o que eu for acrescentar, já estou no plano relativo, no plano da manifestação, e estou no plano do tempo também, estou no plano cronológico, e estou na tridimensionalidade do espaço, não é? Este meu corpo existe, vocês estão a vê-lo em 3 dimensões, não é? E eu também eu sinto em 3 dimensões. Mas tudo isso já é a manifestação, a coloração de Deus agora aqui, neste momento. Eu não sou... quer dizer, eu não gosto de dizer eu sou Deus, pronto, parece uma coisa assim, mas este lugar da consciência universal, que neste momento está a acolher este corpo, está a acolher-vos a vocês, a questão aqui, está a acolher tudo mais que eu estou a ver, o que eu estou a ouvir. Este lugar é um lugar que está fora do tempo e do espaço, e por isso os nossos sentidos não o conseguem captar, eu não o consigo ver, mas ele está sempre consciente de si próprio, e quando eu não estou bloqueada pela minha experiência atual, pelo conteúdo da experiência, por exemplo, se eu não estiver bloqueada por uma dor, é uma experiência que eu posso estar... Imaginem que eu estava agora com uma dor fortíssima. Essa dor corporal, eu posso estar de tal forma tomada por essa dor que eu deixo de conseguir aceder a esse lugar da consciência universal, porque essa dor toma conta de toda a minha atenção. Quando eu consigo estar com essa dor, começo a sentir a dor e não fico a fazer histórias com a dor, a achar que esta dor é isto, ou que é aquilo, ou que vai-me acontecer isto por causa desta dor. Se eu, em vez de fazer histórias e a minha cabeça começa a entrar, por exemplo, em pânico, se eu conseguir ficar só a sentir essa dor, só na sensação, e isso é que depois a meditação e yoga ajudam muito, a estar nessa presença, e eu estou nessa presença com essa dor. A certa altura, através, essa dor pode ser um portal para me levar para este lugar da consciência. A certa altura, eu consigo estar com ela, acolhê-la completamente, já não estou a entrar em reação com ela, e quase que como se eu estivesse nos braços como um bebê, como se estivesse a acolher essa dor completamente, sem entrar em reação. E nessa altura eu estou nesse lugar da consciência, mesmo que eu não esteja consciente disso, porque a consciência não reage nem com apego nem com aversão. Para ela está tudo bem, mesmo uma dor fortíssima está tudo bem. Por isso, é aprender a estar na vida tal como esse lugar de Deus, esse lugar da consciência universal está, que é a acolher tudo, sem preferências. E quando eu consigo acolher essa dor, a partir desse lugar, ou com as qualidades com que esse lugar acolhe, de certa forma, essa dor, não é que ela vá desaparecer, mas eu já não fico completamente transtornada por ela. E muitas vezes até desaparece, porque às vezes essas dores são contrações que só pelo facto de eu estar ali tranquila a acolhê-la, há qualquer coisa que descontrai. Por isso, no fundo, não estou a trazer sofrimento. Há um professor que eu gosto muito, que é o Henrique Barré, um professor francês, que ele fala muito nesta distinção, por exemplo, entre dor e sofrimento. A dor, o nosso corpo, nós vamos sempre sentir dores. O nosso corpo, estamos sempre ou numa situação normal, em que não há dor, ou com dor, não é? Isto, toda a vida, nós próprios sabemos disso, não é? Não podemos afastar a dor. Claro que eu posso tomar um analgésico, é óbvio, mas por vezes toma-se milhares de analgésicos e a dor não passa. Mas eu posso não juntar mais sofrimento, por exemplo, a essa dor. E o sofrimento já é uma coisa do mental, já é a minha mente a reagir à dor. Em vez de eu estar a acolhê-la, só estar ali a sentir, é só ficar na escuta. Agora voltando, por exemplo, à questão da religião católica,
eu gosto muito de uma passagem do Evangelho de Marcos, quando Deus está a falar nas parábolas e ele diz muitas vezes, quem puder ver, que veja, não é? Eu agora não tenho aqui, quem conseguir ver, que veja, quem conseguir escutar, que escute. E é essa escuta, essa visão, que não é uma visão dos olhos, nem é uma escuta dos nossos ouvidos, porque os nossos ouvidos e os nossos olhos estão ligados à nossa mente e a escuta vai ser sempre um bocadinho limitada, mas é essa visão e essa escuta maior desse lugar da consciência que nos ajuda, de facto, a viver melhor. Está lá tudo, nos evangelhos, está lá tudo. Tá. Se nós soubermos ver e soubermos escutar. E além dos evangelhos, há um pensamento budista que eu gosto muito e acho que tem a ver com aquilo que tu falas. E o pensamento diz: todo o sofrimento humano é ignorância. Todo o sofrimento humano É ignorância. é ignorância. Exatamente, é isso mesmo, Daniel. É ignorância do quê? É ignorância deste lugar da consciência universal. Exato. É só a ignorância. No fundo, a grande coisa, o que eu percebi a certa altura, pronto, eu comecei com estas meditações vipassanas que me ajudaram, de facto, na concentração da mente e a estar muito presente ao corpo. Mas depois o que eu percebi é que a grande meditação é conhecermos a nós próprios, como os gregos já diziam, não é? Conhece-te a ti próprio, o dizia o Sócrates. E é mesmo isso, porque o conhecer-se a si próprio é o entrar em contacto com esse lugar de Deus, o lugar do divino em nós, e que não é uma coisa da transcendência, que as pessoas associaram muito a religião e pronto, a palavra Deus, a palavra divino, a coisas quase como se fossem etéreas, quer dizer, que não são deste mundo, mas não, é tudo para nos ajudar a viver muito melhor neste mundo, muito mais enraizados, muito mais presentes, muito mais disponíveis para tudo o que a vida tem para nos dar, mais disponíveis para nós, para os outros. E eu perdi-me um bocadinho, mas eu ia dizer, pronto, e é quando eu descubro, através do Henrique Barré e depois através do Rupert Spira, que são professores, o Barré é um professor de yoga ligado ao shivaísmo de Kashmir e o Rupert Spira está ligado à não-dualidade e também ao shivaísmo de Kashmir. Eu descubro de facto a meditação e depois o Ramana Maharishi, pronto, o grande místico indiano, Ramana, eles apontam para este lugar. No fundo, nós só temos é que nos encontrar, descobrir quem nós somos, quem eu sou. A grande questão é quem eu sou. E para encontrar essa resposta que Deus deu a Moisés, I am. E pronto, e não é preciso mais nada. Está tudo aí. Está tudo... Uma coisa curiosa é que normalmente quando se fala deste caminho de meditação, fala-se de um caminho alternativo ao caminho que Jesus viveu. Mas eu acho que o grande segredo de Jesus Cristo foi aquela vida que ele fez até aos 30 anos e depois, antes, ainda vai ao deserto. E eu sinto que, olhando para a figura de Jesus Cristo apenas como humano, acho que o segredo de tudo isto está neste caminho. Sim, eu tenho feito também um caminho dentro da religião católica com a ajuda de um pastor protestante, o Dimas de Almeida, que é uma pessoa que eu adoro,
uma admiração imensa a todos os níveis, não só intelectuais como humanos, é um homem incrível. E ele era professor na faculdade de grego, é um homem que traduziu ele traduziu, por exemplo, os textos dos padres do deserto, os padres do deserto, os primeiros cristãos, que foram para o deserto. O que eles foram fazer foi meditar, contemplar, meditar, orar. E quando lemos os escritos deles, está lá tudo o que os budistas falam, está lá tudo o que fala a filosofia Advaita Vedanta na Índia. Pronto, os textos ligam-se todos uns com os outros. E com o Dimas da Almeida, o que nós fazemos é, todas as quartas-feiras, ele abre as portas de casa dele e é um grupo ecuménico. Há pessoas que nem são crentes também, há pessoas de várias religiões, e estudamos os textos que escolhemos, e temos estado a estudar. Já estudámos o Evangelho de João e agora estamos a estudar o Evangelho de Marcos. E quanto mais eu estudo com ele, porque depois ele faz-nos as traduções e, de facto, pronto, é muito importante ter um bom tradutor. Não? Nós agora temos uma ótima tradução da Bíblia. Por acaso, em brasileiro, eu não conheço as traduções. Nós agora temos uma excelente tradução do grego do Frederico Lourenço, mas ele próprio, o Dimas de Almeida, vai-nos traduzindo o que estamos a estudar. E quanto mais eu conheço sobre Jesus e sobre a vida dele, mais me apaixona. De facto, eu acho que eu sinto que é muito importante sentir Jesus como um homem que viveu naquele período, sentir a humanidade dele. Eu identifico-me muito mais, comecei-me a identificar muito mais com Jesus e a aproximar muito mais quando senti que ele era um homem como eu, como... desafiante. É mais desafiante. É mais desafiante, pronto, sim. E não é um ser... Mas quando se lê, por exemplo, o Evangelho de João é um evangelho mais místico, não é? E de facto Jesus fala imenso de eu e o Pai somos um. Jesus encontra, o que se sente é isso, Jesus encontra este lugar do divino nele, não é? De uma forma completamente... O problema é que, não é problema, mas, por exemplo, comigo o que é que eu sinto? Eu encontrei este lugar, mas muito facilmente no meu dia-a-dia eu distancio-me dele, porque há certas coisas que ainda me bloqueiam o olhar e bloqueiam os ouvidos, e eu volto a funcionar com os meus modos mais automáticos e desconectada deste lugar da consciência universal. É um trabalho até ao fim da minha vida, eu sinto isso. O que eu acho que acontece, por exemplo, aconteceu com Jesus, aconteceu com Buda, aconteceu com todos estes grandes homens, estes grandes mestres, é que o Ramana Maharshi, é que eles de facto estão 24 horas por dia naquele lugar, nessa ligação direta com a consciência universal, e estão sempre a funcionar a partir dali, com essa presença, com essa abertura, com esse acolhimento. Não é? Nós vemos os exemplos de Jesus no Evangelho é de alguém que está completamente presente a todas as pessoas que entravam em contacto com ele, não é? Mulheres, homens, é alguém que acolhia completamente, e num momento em que havia por exemplo, Jesus era judeu, não é? Ele nunca deixa de ser judeu. Isso é logo outra coisa também muito importante de se perceber quando se estuda um bocadinho, que as pessoas têm um bocado esta ideia que Jesus começa uma religião nova. Não, Jesus nunca começa nenhuma religião nova. Ele é judeu desde que nasce até que morre. E dentro do judaísmo, por exemplo, havia esta coisa em relação às mulheres, quando as mulheres estavam, e em relação às mulheres e não só, tudo que mexia com sangue, não é? Porque as pessoas, por exemplo, os homens que trabalhavam nos matadores, e as mulheres quando estavam com o período, tudo que o sangue era considerado algo, está-me a faltar a palavra, mas que não era bom. Pecaminoso. Mas também não é bem pecaminoso, é qualquer coisa mais ligada ao nojo. Exato. Sim, mas pronto, também acaba por estar ligado um bocado ao pecado, claro, depois está tudo ligado. Mas está-me a faltar agora aqui a palavra.
E por isso havia muito essa... as mulheres, quando estavam com o período, por exemplo, naquela altura, não se podiam aproximar das outras pessoas, tinham que ficar... E depois a questão dos leprosos, não é? Tudo isso. E Jesus não quer saber de nenhuma dessas regras. E Jesus aproxima-se e abraça, seja quem for. De facto, ele acolhe as pessoas tal como elas são. Seja leproso, seja uma mulher com o período, seja uma prostituta, não é? Seja o que for. E consegue dar uns ensinamentos extraordinários de humanidade a quem estava ali ao seu redor, não é? Pronto, é das coisas mais maravilhosas ver a forma como ele... Uma coisa que eu sinto é que esta linguagem é muito humana e podemos falar disto de muitas maneiras. E quando tu falavas deste lugar, eu também vi-me a ideia, aquele lugar que São Paulo fala do corpo místico, onde todos somos um. Exatamente, sim. São Paulo também é extraordinário nas cartas. Lembrei-me da palavra, do puro e do impuro. O que é puro e o que é impuro. E o sangue é impuro. O dinheiro é impuro para os judeus. Por isso é que os cobradores de impostos eram tão mal vistos. Os fariseus, não é a questão dos fariseus, que muitos eram cobradores de impostos, têm esse... E... o que é que eu ia dizer agora? Tu estavas a dizer São Paulo, corpo místico? Sim, onde cada um é um membro e Jesus é a cabeça. E tem tudo a ver com esse lugar onde temos todos. Exatamente, que é o lugar do não dois. Os indianos é muito engraçado, eles não falam na unidade, falam na não dualidade, no não dois. E isso. E é muito interessante, né, essas voltas que nós três estamos dando, e eu percebo que nessas voltas estamos indo em lugares profundos, né, em que há várias coisas que surgem e há momentos, como foi dito pela própria Maria Pop, que as palavras não expressam o tamanho dessa experiência que se tem a partir dessas práticas, né? E eu percebo também que todo esse aprendizado de estudo, de leitura, de participação em grupos, tem a ver com essa busca dessa tomada de consciência de ser um, né? Um com Deus, um com todos, e somos todos um, né? Tem a ver com essa experiência mística, né? E aí o que me vem é o seguinte, Maria Pop, o que você observa que mudou na sua vida quando você adentrou esse caminho de aprendizado, de experiência? O que eu sinto... Bem, há uma coisa, é que eu sinto que já não consigo fazer outro caminho porque é uma paixão tal. Eu sinto um entusiasmo tal por este caminho que eu também sinto que não consigo já seguir outro. É mesmo uma paixão, para mim é apaixonante. Eu acordo já a querer ouvir todos os dias de manhã quando acordo. Ouço um dos meus mestres do YouTube. Hoje em dia temos esta vantagem que os mestres estão todos disponíveis no YouTube. Os mestres, bem, não só os que estão vivos, mas também os mortos, não é? Até o próprio Ramana conseguimos ver alguma coisa dele no YouTube. E eu acordo já com essa vontade de me sentar em meditação e ouvir um bocadinho um deles. E o que eu sinto desde esse meu primeiro retiro Vipassana, que foi em 2006,
a primeira coisa assim que eu aprendi foi, que foi logo muito forte nesse retiro, em que eu ainda não tinha encontrado este lugar da consciência, ainda não tinha experienciado esse lugar da consciência, mas foi logo uma coisa que é, o Goenka fala muito em conseguirmos estar em meditação. Nós passávamos muitas horas sentados e a certa altura começam a vir muitas dores, muitos desconfortos, formigueiros e às vezes... E ele dizia, procurem estar sem apego e sem aversão, estar completamente equânimes, com a mente equânime. E ele, no fundo, já estava, o que ele nos estava a dizer, este lugar da consciência universal é um lugar da equanimidade, é um lugar onde não existe o apego e a aversão, porque o apego e a aversão são sempre pensamentos, é a nossa mente a reagir às várias experiências que estamos a ter. Se eu estou na rua e de repente passo por um caixote de lixo, cheio de lixo, que está ali já há muito tempo, e vem-me aquele cheiro, os meus sentidos captam o cheiro, não é? Através do olfato, e a minha mente imediatamente vai reagir a dizer que aquilo é um cheiro mau, porque ela, no fundo, ela quer me proteger, não é? Quer me afastar daquilo que cheira mal, porque normalmente o que cheira mal são coisas estragadas e, no fundo, a nossa mente funciona sempre assim, não é? Mas por vezes, vamos imaginar que era um sem-abrigo, não é? E que estava ali na rua há muito tempo e que vem o mesmo cheiro pronto, uma pessoa que não toma banho há muitos anos. A aversão que eu tive em relação ao lixo poderá vir também em relação ao sem-abrigo. O meu mental não vai distinguir que de um lado tinha um caixote de lixo e do outro que está é uma pessoa, um ser humano. E vai-me imediatamente, mas a reação do meu mental vai ser a mesma. Se eu não tiver a acolher aquele homem a partir deste lugar da consciência e do amor, eu vou entrar logo em aversão, em reação, porque é uma reação do meu mental, não é? Que me diz, não, cheira mal, afasta-te dali. Mas aquele homem pode estar a precisar de ser acolhido naquele momento, pode até não, porque eu já fiz algum trabalho numa associação que trabalha com pessoas que estão em situação de sem-abrigo e percebi que muitas delas não é que estejam bem onde estão, mas nem sempre é preciso a nossa intervenção. Pronto. Mas poderia ser um caso em que e mesmo às vezes só um sorriso, não é? Não é preciso eu ir lá e ajudá-lo e trazê-lo para cá. Quer dizer, nós às vezes também temos estas ideias, mas simplesmente olhar para aquele homem, em vez de me afastar e fazer, olhar para aquele homem, fazer um sorriso, o meu mental não ia conseguir fazer isso, porque ele estava nesse lugar da aversão. E por isso a importância de encontrar este espaço da consciência, que é um espaço de amor, em que eu me vejo, eu sei que eu partilho o mesmo ser com aquele homem, nós partilhamos o mesmo lugar, não é? O mesmo lugar de Deus, mas pronto, aqui já estou um bocadinho, mas para explicar o mecanismo do apego e da aversão. Isso é muito interessante, porque vai bem no lugar, na prática do coaching, que é o não julgamento, né? Essa experiência que você traz nos ajuda nesse exercício dessa prática de não julgamento, né? De acolher, né? Exatamente, o não julgamento E o julgamento, quando o julgamento vem, também é muito interessante depois aprender a utilizar. O que é que acontece? Quando nós estamos mais conscientes disso, pronto, eu ia dizer que nesse primeiro Vipassana eu fiquei muito consciente das minhas reações de apego e de aversão e a partir daí estou muito mais atenta quando surge um apego e uma aversão e ver se realmente eles são ajustados à situação que eu estou a viver ou não. Porque se eu, por exemplo, tenho uma comida estragada e o meu mental diz-me aquilo está estragado e crio aversão à comida, isso é bom, naquele momento é bom, porque senão eu vou me intoxicar. Mas lá está, com a situação do sem-abrigo já não era bom, não era uma reação justa para aquele homem, não é? Que eu estava... Mas o que é muito importante é quando nós ganhamos essa consciência das nossas reações, de apego, de aversão, de julgamento,
de comentar, está sempre a avaliar, pronto, que é muito o nosso mental, que está sempre nesse modo de avaliação, de comentário. Usar isso, depois aprender a usar isso, quando isso vem, como um despertador, para nos dar a indicação, espera aí, eu estou a reagir com julgamento, estou a reagir com aversão ou com apego, porque também o apego também tem um lado que não é positivo, pronto. O que é que se passa aqui, vê melhor a situação, observa melhor o que é que se passa, se realmente... E pronto, isto para dizer que não é depois querer afastar de nós todas essas nossas maneiras habituais de reagir, por apego, aversão ou julgamento. É simplesmente estar cada vez mais presentes a elas, observá-las e não funcionar logo automaticamente a partir desse lugar. E a conversa está muito interessante, mas o vídeo está longo e vinha-me um pensamento à cabeça que teve quando tu dizes que não há palavra para explicar o que queres explicar. E quando tu falas no amor, vem a ideia uma frase muito bonita do Fernando Pessoa, que diz que o amor é uma amostra mortal da imortalidade. Sim, Daniel, isso é maravilhoso. As experiências de amor, seja um amor entre um homem e uma mulher, o amor filial, o amor pelos pais, a amizade, são experiências que nos levam para este lugar da consciência, este lugar da consciência universal, este lugar de Deus, não é? Nesse momento estamos, só que muitas vezes de uma forma inconsciente, não é? Não estamos conscientes de que estamos a acolher aquela pessoa a partir desse lugar maior de abertura, desse lugar da consciência universal. Mas é a nossa experiência terrena de Deus. O amor é uma experiência, tal como a beleza, a arte também é uma, para mim a arte, toda a arte, qualquer que ela seja, a música, as artes plásticas, a dança, são também experiências, e tu, Daniel, és um exemplo disso, não é? Tu encontras Deus através da música, porque no fundo, naquele momento em que eu estou, por exemplo, perante uma obra de arte e estou completamente a acolher aquela obra, eu deixo de estar na dualidade, que é o que acontece também no amor. Eu experiencio a união, não é? O partilharmos o mesmo lugar, o partilharmos o mesmo ser naquele momento, e deixa de haver a dualidade, e naquele momento Eu já trabalhei no mundo da arte plástica e havia outro pensamento que dizia mais ou menos como isso que é. A arte plástica é a menor forma de tornar físico o invisível. Uhum. Sim. Uma das coisas que me encanta é essa conversa, né? Porque o meu sentimento diz que é uma conversa que a gente não tem vontade de finalizar. Pois é verdade. Porque vai surgindo várias coisas no caminho, nessas voltas que a gente vai dando. E, assim, o que eu quero dizer, Maria Popa, é que eu me sinto profundamente encantada com essa oportunidade que você nos presenteou com a tua presença, e a gente espera que possa voltar outras vezes e até
o convite até para uma prática de meditação, né? Dirigida por ti, né? Está bem, quando quiserem. Não, eu é que agradeço, porque é sempre bom poder partilhar isto com quem gosta e quem está disponível, porque nem todas as pessoas. Eu às vezes eu fico tão entusiasmada com estas coisas e que cá em casa começo por vezes a falar com o meu marido, com os meus filhos e eles não estão nem aí. Lá vem a mãe com essa conversa e é sempre bom ter pessoas com quem possa partilhar. Obrigada, Eugénia e Daniel. E quando quiserem, sim, acho ótimo, podemos fazer uma meditação guiada. A palavra é tua, Eugénia. Então, agradecer mesmo a oportunidade. Eu pude ver várias vezes seus olhos brilhando enquanto falavas, né? Então, para nós é uma honra e uma alegria a tua presença em nossas vidas, para nos ensinar com a tua prática, com a tua experiência de vida nesse caminho, né? Porque tem tudo a ver com aquilo que a gente precisa aprender, tanto na prática do coaching, como nesse momento em que nós estamos todos no planeta inseridos nessa situação de pandemia, né? Porque essa prática nos leva para um lugar de fortalecimento e de saúde. É mesmo. Mas há tanta coisa para falar, pois é. Tanta coisa. E ao mesmo tempo também não há nada, a verdade é também. Este lugar é também um lugar de silêncio e de... Olha, por falar em nada e tudo, eu volto-te pedir uma coisa, Maria, que já te pedi 2 ou 3 vezes e nunca sei porque é tão bonito aquele pensamento do Tolentino que é um nada à espera do nada. Lembras-te do que estou a dizer? É o Pai Nosso, do Tolentino em que Pai Nosso que estás no céu. Mas é uma versão do Pai Nosso. É um pensamento que diz que eu sou um nada, que estou à espera do nada. Mas eu acho que eu acho que é um Pai Nosso que ele escreveu para uma peça de teatro. Eu vou procurar, que eu agora, eu de cor não sei, Daniel, mas eu vou procurar. Desculpa a minha espontaneidade. Está bem. Eu vou procurar e depois mando. Tá. Olha, depois tu mandas à Eugénia. Tá. Muito obrigado, Maria. Muito obrigado. Obrigada eu. Dani. E um bom fim de semana para todos. Até para a semana e até um dia com a Bahia outra vez. Está bem, quando quiserem. Gostei muito de conversar com os dois. Obrigado, Maria. Muitos beijinhos.